computador há muito tempo perdeu espaço nas residências dos brasileiros. E o que dizer de aparelhos de telefonia fixa? Muita gente já abriu mão, não é verdade? Isso aconteceu porque muita gente já adotou o celular para realizar diversas tarefas que eram comuns aos computadores e telefones fixos. Pauline está sempre ligada à internet. Troca de mensagens, redes sociais. Agora, tudo isso através do celular. Computador para ela, em casa pelo menos, é artigo do passado. O computador antigamente era para fazer pesquisas e hoje o celular faz tudo. Mexo nas redes sociais, faço pesquisa para a faculdade, pago contas, faço tudo. Computador só no trabalho? Só no trabalho. Você acha estranho? No trabalho não, mas em casa eu nunca mexo. Com o aparelho nas mãos, ela acessa a conta bancária, conversa com os amigos e ainda economiza. É que não há necessidade de pagar um pacote de internet banda larga. Só o pacote de dados mesmo, sem falar na comodidade. Eu pago um pacote de dados e sempre uso pelo celular. Em casa eu uso pelo Wi-Fi. Eu acho até mais prático também. Então, se você tivesse que pagar, por exemplo, uma internet fixa na sua casa, com linha de telefone, ia sair um pouco mais caro. Ia sair um pouco mais caro. Não tinha vantagem. A Pauline faz parte de um dado que chama a atenção. De acordo com o IBGE, 80% dos mais de 67 milhões de domicílios brasileiros ligados à internet utilizam o smartphone para fazer esse acesso. E o Nordeste é a região do país que reúne o maior número de celulares ligados à rede. 92% dos domicílios podem até ter um computador instalado, mas usam o celular como principal meio de conexão. A explicação, segundo este especialista em telecomunicações, é a tecnologia cada vez mais avançada dos aparelhos móveis. A indústria de telecomunicações já previa 15, 20 anos atrás que essa virada aconteceria. Ou seja, a qualidade dos aparelhos celulares, os handsets, e a qualidade de dados da empresa permitiria que o aparelho celular que você usa atualmente tivesse esse acesso mais rápido à internet. Com isso, o que foi que ocorreu? As pessoas preferiram ter acesso à internet via aparelho do que via desktop. E essa virada aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu em vários lugares do mundo. Com internautas exigentes, tanto os fabricantes de celulares quanto as operadoras de telefonia móvel devem acompanhar esse perfil, garantindo um serviço de qualidade. Apesar do novo cenário, o especialista garante: ainda é cedo para afirmar que os computadores, os chamados de mesa, estão perto de se aposentar. É que no mundo ligado pela tecnologia, vale a velha máxima: quanto mais, melhor. A operadora tem que cumprir sua parte. Qual é a parte da operadora? É fornecer um canal de dados constante, rápido, com grande cobertura. Então, os computadores de mesa para serviços mais pesados, para serviços que envolvam mais qualidade, para serviços que envolvam edição, para serviços que utilizem impressão, vão continuar, não vão se acabar nunca. Agora, logicamente, que para serviços menores, de coleta de algum dado, de coleta para ver algum filme, passar uma mensagem, receber alguma mensagem, o celular portátil, que todo mundo usa, é imbatível. E agora vamos falar de saúde. A doença de Alzheimer ainda gera muitas dúvidas e é cercada de desconhecimento e de preconceito. E essas questões acabam retardando a ida ao médico e dificultando ainda mais o tratamento. A estimativa dos órgãos de saúde é que mais de 35 milhões de pessoas no mundo tenham Alzheimer. No Brasil, estima-se pelo menos 1 milhão de casos. Uma doença já conhecida por grande parte da população, mas ainda cercada de dúvidas. O que acontece com ela, os sintomas que ela pode ocasionar no decorrer do tempo, né? Já ouvi falar, conheço até algumas pessoas que têm, que já falaram que tinha, mas não sei nem como é que ela chega na pessoa, como é que ela começa a doença começa a se manifestar, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Um dos principais sintomas é a perda da memória de curto prazo. O Alzheimer é o principal tipo de demência que nós temos, que é uma doença neurodegenerativa. Então nós vamos tendo uma perda progressiva dos neurônios e com isso a gente vai perdendo cada vez mais funções do nosso cérebro. O paciente começa a esquecer e são fatos recentes. Ele lembra de coisas antigas de 20, 30 anos atrás, mas não consegue me dizer muitas vezes o que comeu ontem. É interessante diferenciar daquela perda de memória que vem da nossa rotina mais atribulada, que é muito mais por desatenção. A gente coloca um objeto, não sabe onde ele está.
mas pouco tempo depois a gente acaba recordando. Se houver uma perda de memória recente, merece uma avaliação, sim, de um neurologista. Começaram com pequenos fatos, pequenos esquecimentos, que até então eu achava normal, mas aí começou a ficar muito frequente. E ela começou a perder a noção de tempo e espaço. E onde coloquei minha bolsa? Fogão. Ligava, esquecia de desligar, a comida queimava. Colocava muito sal, porque põe uma vez, não sabe o que pôs, vai lá, põe de novo. O médico deve ser procurado assim que os sintomas começam a atrapalhar a rotina. O diagnóstico é rápido. Habitualmente, em 1 a 2 consultas, conseguimos sim esse diagnóstico. A primeira parte é o exame clínico, em seguida pedimos alguns exames laboratoriais, juntamente com o exame de imagem do cérebro, com a tomografia ou uma ressonância, além do que é comum, uma avaliação neuropsicológica com um psicólogo também. O tratamento é para retardar o avanço da doença, explica o neurologista. Com o tratamento, a gente consegue estabelecer a doença, evitar uma progressão, e com isso ele vai viver de uma forma sadia durante anos e anos. Tem que encarar de frente, que no momento não tem a cura, mas nós temos a esperança. E hoje, um familiar que tem Alzheimer, ele pode ter qualidade de vida e tratamento. E é isso que nós fazemos com ela. As famílias dos pacientes também precisam de uma atenção especial dos especialistas para que consigam manter o equilíbrio emocional durante o tratamento, que não termina com a cura total da doença. O que a gente tem mais medo é do desconhecido. Então, se ele sabe o que é que pode acontecer e o que é mais importante, como é que eu posso ajudá-lo a contornar tudo isso, ele já sai de uma consulta muito mais tranquilo, sabendo que para qualquer sintoma que venha a surgir, existe uma medida que pode ser feita para contornar e manter um ambiente calmo em casa. E ainda falando em saúde, o aumento no consumo de açúcar tem assustado especialistas por causa do número de pessoas que são diagnosticadas com problemas graves devido à incidência da diabetes. Por isso, a substituição de alguns alimentos para manter um estilo de vida mais saudável é extremamente recomendada. Eles são irresistíveis, atraentes e muito saborosos. O chocolate, então, item essencial para muita gente. Só que o excesso dessas gostosuras e o seu componente principal, o açúcar, pode causar sérios problemas à saúde. A Sara sabe bem o que é isso. Chocolatra assumida, apaixonada por doces, no exame de rotina teve um susto. Precisou mudar radicalmente os hábitos alimentares. Minha curva de insulina estava muito alta, assim, eu tenho um problema na insulina, que eu produzo insulina demais e tenho dificuldade em quebrá-la. A enzima não quebra. Então, com isso, eu tive que cortar açúcar, foi uma das medidas mais radicais e sofri muito com isso, porque realmente é muito difícil ficar sem açúcar. Tive que fazer atividade física para tentar regular as taxas, né? Estou tomando medicação. E não é só a Sara. De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde, 1 em cada 5 brasileiros consome doces em excesso. E 19% bebem refrigerantes 5 vezes ou mais na semana. Em Natal, 20,3% dos adultos mantêm uma alimentação rica em açúcar. E 6,8% não abrem mão do refrigerante. Resultado final? Avanço no número de doenças crônicas no país, em especial diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, nas diretrizes agora de 2015, são em média 382 milhões de diabéticos no mundo. A diabetes, ela causa inúmeras comorbidades crônicas, né? Outras doenças crônicas, como a retinopatia diabética, né, que pode chegar a uma cegueira, a insuficiência renal grave, o pé diabético, né, que algumas pessoas têm que amputar, e a própria neuropatia diabética, né, onde a pessoa sente formigamento, dormência e fraqueza nos membros, principalmente em pés e mãos. E não tem jeito. Para evitar problemas graves, a solução é uma alimentação balanceada. Na verdade, desde a infância, né? A partir do aleitamento materno, após os 6 meses, a criança começa com a alimentação complementar. Então, desde o início, inserir o consumo de frutas, de hortaliças, de alimentos integrais, para a criança ir se adaptando com o paladar daquilo e não ter essa necessidade tão grande de consumir doce e açúcares simples, né? Na própria infância, na adolescência até a fase adulta. E para mudar, tem que ter força de vontade, porque resistir
Não é fácil não, hein? Aí você substitui. Hoje já tem chocolates com menos açúcar, já tem doce sem essa adição, ou então fruta. Fruta, assim, já fazia parte da minha dieta, mas aumentou bastante o consumo. Mas tá difícil? Bem difícil, bem difícil. Ficar sem chocolate, ficar sem brigadeiro, bem complicado. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Tudo de bom volta daqui a pouquinho.